essa campanha, eu também tive tem outro testemunho, vou tentar ser bem breve. Ano passado, na campanha, a gente colocou em prova a gente sair do aluguel, para a gente conseguir conquistar a nossa casa, né? Mas a situação que a gente estava vivendo era impossível se não fosse por Deus. E aí, falei, Senhor, é o nosso sonho, o Senhor vai fazer no momento do Senhor, porque a gente já tinha recebido a promessa que a gente ia sair da casa que a gente morava, só quando fosse para a nossa casa. E a gente, às vezes, tem uma fé pequena, né? E quando a gente olha a situação, a gente fala, não vai ser no momento, não vai ser agora, vai ser daqui a uns anos. E aí, em setembro, a gente tinha uma clínica de radiologia e aí o nosso sócio teria que mudar para o sul, porque ele tem um problema de saúde, uma doença autoimune que só tem tratamento lá. E aí foi uma reviravolta na nossa vida, porque a gente foi pego de surpresa, a gente não podia comprar parte dele e também não queria vender para outra pessoa, porque ter sociedade com pessoas que a gente não conhece é complicado, né? E aí a gente começou a orar. E aí eu falei, Deus, agora é o momento. Senhor, se for da tua vontade, Pai, abre as portas para a gente ter a nossa casa, porque com esse dinheiro a gente vai conseguir comprar. E aí a gente começou a procurar casa, mas muito caro, e aí não dava certo. E não vendia a clínica, a gente precisava vender a clínica, não conseguia vender. E até que a gente achou a casa, né? E aí, gente, durante a gente fez o jejum de Daniel, a campanha de oração em casa novamente em setembro, durante 21 dias. E durante esses 21 dias a gente ia na porta da casa e estendia as mãos e falava, Deus, se for nosso, o Senhor vai mover o sobrenatural sobre a nossa vida, sobre este lugar e vai dar essa casa pra gente. Foram 21 dias, nós passando lá de manhã, na hora do almoço, falando que eu fui pra Campo Norte, à noite, quando eu chegava da faculdade. Sempre estendendo a mão, profetizando e pedindo, Senhor, nossa, todo mal, toda maldição vai cair por terra, profetizando. Quando deu 18 dias, vamos ainda na clínica. Eu falei, não vai ser nosso não, né? Gente, por Deus, 20 dias a gente conseguiu a entrada no financiamento, sem dar R$1 de entrada. Deus deu uma casa de presente pra gente. E eu falei para o Senhor, o Senhor deu o que eu pedi, mas esse ano agora, o ano que vem, quando tiver a campanha, eu quero pedir pela minha família, pelos meus filhos, pela nossa vida espiritual, né? E eu não consegui pedir nada de financeiro, nada de material, foi só sobre isso. E no final do ano a gente perdeu um amigo de forma trágica, e depois disso eu desenvolvi uma crise de ansiedade muito forte e ao dormir, eu não conseguia dormir mais sem tomar remédio. Então eu não conseguia dormir porque quando eu deitava sem tomar remédio, eu escutava os batimentos do meu coração batendo. Aí eu comecei a tomar remédio todo dia, antes de dormir eu tomava todo dia. Eu não estava naquela situação mais porque eu queria dormir e não conseguia dormir. E aí teve um dia que o Mateus começou a fazer oração, pediu para a gente colocar a mão no coração, que falou sobre outras coisas, né? E uma delas era a insônia, a crise de ansiedade, a crise de pânico ao dormir. E eu coloquei a mão no meu coração, e aí eu acho que Deus até usou a irmã para ir lá, e ela orou sobre isso mesmo, e colocou a mão no meu coração, e falou sobre a crise de pânico ao dormir, e eu nunca contei para ninguém. Quem sabia disso era só o Adolfo e algumas pessoas da minha família, né? Porque às vezes a gente fica até constrangida. Gente, depois desse dia, todos os dias eu deito na cama, eu apago. Eu dormi. E o último testemunho, sabe, que aconteceu hoje, durante a campanha, pedindo muito pela minha família, pelos meus filhos, pelo meu marido. E eu sempre sentia Deus falar comigo através que, enquanto eu estava orando, enquanto eu estava buscando, Ele estava livrando os meus filhos. E eu só sentia no meu coração que esse ano é um ano de entrega que a gente tem que entregar o nosso máximo para Deus, não entregar o mínimo mais, mas entregar o máximo, entregar mais o nosso tempo para Deus. Eu falei, Deus, esse ano vai ser assim, porque o Senhor está cobrando a gente se doar mais para o Senhor. E a gente estava em Goiânia agora esse final de semana, a gente chegou hoje quando eu saí, que a gente estava saindo em Goiânia, uma tia me mandou mensagem. Ela até me mandou aquele hino com muito louvor, que foi cantado muito aqui, eu senti muito Deus falar comigo através desse hino. Eu falei, nossa, Deus está querendo falar comigo mesmo. Ela falou assim, Bruno, eu não sei porque Deus mandou te mandar esse hino, mas Deus enquanto vocês escutam esse hino, Deus está dando livramento para vocês. E eu orei, falei, vai acontecer alguma coisa na estrada com a gente, né? Comecei a orar minha viagem toda orando, e a gente passou direto pro meu avô. Quando eu cheguei lá, perto do horário da gente ir embora, o São João Neto sumiu. E lá, assim, quem conhece, é na beira da Gerola, porque eu ia lá com uma lanchonete, ele sumiu. E ele
Eu gritei muito ele, eu não escutava ele responder, e aquilo foi me dando desespero, eu não desejo isso pra ninguém. E aí quando eu estava saindo do pasto, que eu ajoelhei mesmo, eu me prostrei, aí Deus falou no meu coração. Eu não falei que ia livrar sua família? E eu falei, Senhor, não permita, Pai, eu te devolvo meu filho, mas não permita passar por essa situação, não permita. Porque eu tenho muito medo de criança sumir, essas coisas, né? E eu comecei a clamar muito, falei, Deus, tenha misericórdia, Pai. E ele falou no meu coração, eu não falei que ia dar livramento, e aí quando eu levantei, assim, que eu já fui correndo para gritar mesmo, para eu entrar no carro e vir para cá, ele falou, ele apareceu, ele estava escondido dentro do carro, e ele nunca fez isso. E aí, eu chorei muito, quando eu cheguei, assim, para mim,